sido uma grande bênção estar esses dias aqui com os irmãos, expondo a palavra de Deus. Tem sido grandemente edificado e abençoado no convívio dos irmãos. Que o Senhor Deus continue abençoando essa igreja, que ela continue firme na proclamação do Evangelho, que o Senhor seja sempre honrado na vida dos irmãos. Nós vamos, nessa noite, abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Os irmãos acompanharão a leitura de todo esse capítulo. Eu peço aos irmãos que mantenham a palavra de Deus aberta durante a exposição. Diz assim o texto: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à tenda à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a e tornou a dormir.
O que tinha acontecido aqui é que Elias ouviu falar que Jezabel, a esposa de Acabe, estava ameaçando tirar a sua vida, dizendo: olha, do mesmo jeito que Elias fez com os profetas, eu vou fazer com ele. E o texto nos diz que Elias, temendo a morte, ele foge de toda a circunstância e abandona o seu trabalho. Abandona o seu trabalho de profeta, de um homem que deveria denunciar os pecados do rei, de um homem que deveria denunciar os pecados do povo. Ele simplesmente esquece a razão pelo qual Deus o chamou, e por causa das circunstâncias que agora estão cercando Elias, ele simplesmente foge e dorme. Parece que Elias está aqui tentando de fato fugir dos problemas, tentando esquecer todos os problemas. O versículo 5 mostra justamente isso. Ele se deita, dorme, um anjo vem, o alimenta, ele come e volta a dormir. O texto mostra um homem rendido às circunstâncias, um homem que está totalmente refém daquilo que está acontecendo. Muitas vezes nós murmuramos diante das dificuldades, desanimamos diante dos problemas, tal como Elias está fazendo aqui nesse instante. E o pior, às vezes nós gostamos que as pessoas sintam pena de nós. Vocês já repararam que há pessoas que não conseguem nem ouvir outros compartilhando seus problemas? Alguém chega e diz: eu estou passando por tanta dificuldade, meu irmão. E as pessoas dizem: você não sabe de nada. Se eu te contar minha vida, você vai chorar. Gosta de mostrar como é sofredor e como as pessoas têm que ter pena dele. E o que eu olho aqui, quando eu vejo para Elias, olho e vejo a vida de Elias, eu vejo Elias justamente fazendo isso com Deus ao orar, dizendo: Senhor, tira minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não mereço morrer. Eu não mereço viver. E parece que Elias está de fato aqui tentando fazer Deus sentir pena dele. Porque ele está rendido às circunstâncias, está achando que Jezabel é muito grande, está achando que não tem como fugir desta situação, e agora nada mais resta do que olhar para Deus e murmurar. A visão de Elias sobre si mesmo é de um homem rendido às circunstâncias. Mas veja como que o texto demonstra como de fato Elias era e o que ele demonstrou ser. A despeito da visão que ele tinha dele mesmo, o texto revela algumas verdades aqui sobre Elias. É claro que, como eu enfatizei, ele foi um homem de Deus, usado por Deus, mas continuava pecador. Eu estava comentando aqui atrás, antes do culto, que quando nós olhamos a vida dos personagens bíblicos, e principalmente de Elias, quando citamos Elias, por causa daquilo que Tiago fala dele, nós gostamos de citar Elias para mostrar as grandes coisas que Elias fez. Então nós dizemos que Tiago disse que Elias era um homem como nós, e orou, e de fato secou. Mas antes de falar isso, Tiago diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ou em outras traduções, sujeito às mesmas paixões. Elias continuava sendo um pecador, e nesse momento da sua história, nós percebemos aqui um tanto de orgulho, soberba e egoísmo. E eu vou tentar demonstrar isso para os irmãos. A história de Elias começa no capítulo 17, aqui no livro dos Reis. Ele é o profeta levantado por Deus logo que Acabe assume o trono. E Deus começa então a usar a vida do profeta Elias. Ele é alvo de bênçãos e é alvo de cuidado de Deus. No capítulo 17, nós vemos ali Deus sustentando Elias, usando-o para profetizar a seca que viria sobre aquele povo, para fazer multiplicar o azeite da viúva, para ressuscitar o filho de uma outra viúva. Deus faz muitas coisas por meio de Elias, mas quando nós chegamos no capítulo 18, é que nós vemos, parece o ápice disso tudo. Nós vemos aqui no capítulo 18 que
vai acontecer o grande confronto de Elias contra os profetas de Baal. Elias, profeta do Senhor, chamando os profetas de Baal e demonstrando quem seria Deus, Javé ou Baal. Esse é o ápice da vida de Elias, parece, e é a história que nós mais lembramos, creio eu, da vida deste profeta. Mas veja o que acontece aqui. Deus manda Elias se apresentar a Acabe, ele chama os profetas para o confronto, e aqui nós começamos a ver as evidências do que eu falei, de orgulho, de egoísmo e de soberba. Volte lá no capítulo 19. Capítulo 19, verso 4. Elias estava orando, dizendo, no finalzinho: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. É assim que Elias estava orando lá atrás. Era assim que Elias estava tentando fazer com que Deus se compadecesse dele. Mas o que eu vejo aqui, de fato, é falsa humildade de Elias. Pelo simples fato de olharmos para o capítulo 22, no versículo 22 do capítulo 18, e vemos Elias falando uma coisa totalmente diferente dessa. O que Elias diz no versículo 22 do capítulo 18 é o seguinte: então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Ele está diante do povo, os profetas estão ali, de Baal, e ele está dizendo para o povo do Senhor, o único profeta do Senhor que ficou, fui eu. Volte para o capítulo 19, e nós vamos ver que em 2 versículos, Deus vai fazer uma pergunta a Elias, quando ele já está na caverna, se escondendo de tudo isso. E a pergunta de Deus é: que fazes aqui, Elias? Repare a resposta de Elias. Primeiro, no versículo de número 10. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. No verso de número 14, nós temos Deus perguntando no 13 de novo: o que você está fazendo aqui, Elias? E de novo ele vai continuar com o discurso. Tenho sido, e agora ele enfatiza, extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. As respostas de Elias à pergunta de Deus não mostram aquilo que ele estava dizendo lá na oração, quando ele diz: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Porque o que ele entendia mesmo é que ele era o único zeloso. Todo o povo abandonou o Senhor, e eu tenho sido zeloso. Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. Eu sou o único que não deixei a aliança. E quando ele se coloca assim como o único fiel dentre o povo, ele está de fato falando que é melhor do que os outros. Quando ele fala então para Deus que não é melhor do que os seus pais, é simplesmente falsa humildade. E é por isso que eu disse no começo, que eu vejo em Elias, nesse momento da sua vida, um homem orando a Deus, tentando fazer Deus sentir pena dele. Porque o que Elias pensava de fato é que era um profeta fiel. E mais ainda, ele não entendia por que passavam por isso. Porque no final ele diz: e procuram tirar minha vida. Senhor, eu tenho sido zeloso, todo mundo abandonou o Senhor, eu não, e agora procuram tirar minha vida. Como é que o Senhor deixa isso acontecer? Por que eu estou passando por essa situação? Elias entendia de fato que era o único justo dentro do povo. A soberba de Elias é vista nisso. Nós podemos ver mais ainda nesse texto, irmãos. Nós vemos que Elias aqui se revela alguém egoísta, no sentido de que está preocupado simplesmente com os seus interesses. Elias está muito apegado à sua vida.
E mesmo sabendo que havia sido comissionado por Deus para ser profeta e denunciar os pecados do rei, quando a sua vida é colocada em risco, a primeira coisa que ele faz é fugir. Ele deixa o trabalho, ele vai embora. Ele não quer saber de fazer o que Deus manda, ele quer saber simplesmente de poupar a sua vida. Mas alguns podem pensar, mas pastor, esse homem está aqui pedindo para morrer. Isso prova que ele de fato estava passando por um momento muito triste. Mas veja a ironia. Se Elias de fato quisesse morrer, a forma mais rápida disso acontecer era enfrentando Jezabel. Mas olha o que o texto diz lá no verso 19. No verso 3 do capítulo 19. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba. Jezabel diz: fala para ele que eu vou matar. Ele temeu e para salvar a sua vida, ele fugiu. E quando chegou lá onde estava, disse: Senhor, tira minha vida. Não, é melhor morrer do que viver assim. Ele não queria morrer. Na verdade, ele está fugindo porque ele não quer perder sua vida. E porque ele entende que Jezabel poderia fazer isso. Por isso eu estou dizendo, a oração de Elias, e enfatizando, é para que Deus tenha pena dele. Elias, em suas respostas, enfatiza muito mais quem ele era em detrimento dos outros. Eu sou zeloso, eu guardo a aliança. Se Elias estivesse simplesmente falando dele, nós poderíamos até pensar, Elias está dizendo da sua fidelidade a Deus, mas ele se apressa em se comparar com outros. Eu sou zeloso, o povo abandonou, os outros abandonaram, eu permaneço fiel ao Senhor. Elias, nesse instante da sua vida, parece ter uma visão muito elevada sobre ele mesmo, e se vendo alguém merecedor do cuidado de Deus. Afinal de contas, ele estava sendo fiel. Eu tenho sido fiel, e agora procuram tirar minha vida. Irmãos, será que a causa de muitas das nossas tristezas, desânimo, falta de enfrentar o problema, não se dá por causa também de alguns pecados como esses? Da nossa percepção equivocada, que acha que não pode passar por problemas. As igrejas brasileiras, muitas igrejas brasileiras, têm enfatizado justamente isso. A promessa que é feita a respeito do Evangelho é: venha para Jesus e os seus problemas vão se acabar. Venha para Jesus e pare de sofrer. Venha para Jesus e tudo vai dar certo. E muitas vezes as pessoas abraçam a fé em Cristo Jesus, achando que ao estar com o Senhor, tudo vai cessar. Mas quando nós olhamos para as evidências bíblicas, nós vamos ver o contrário disso. Primeiro, quando Jesus, o próprio Jesus afirma: no mundo tereis aflições. Jesus nunca prometeu livrar os seus das aflições. O que ele prometeu é estar conosco. E disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aquele que venceu o mundo está conosco todos os dias. E nos sustenta mesmo no meio das tribulações. Mas o que nós percebemos muitas vezes na vida dos crentes é que os crentes estão entendendo cada vez mais que eles não merecem passar por problemas. E ficam tentando saber a causa. Uma vez uma pessoa disse para mim assim, eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: o que eu fiz para merecer isso? E ela me perguntou: o que eu fiz para merecer isso, pastor? E eu costumo dizer que eu acho que essa é a pior pergunta a se fazer para Deus. Porque se Deus de fato começar a nos mostrar o que nós merecemos, e que Ele não nos dá simplesmente por causa da sua graça e da sua misericórdia, nós vamos ficar desesperados.
Muitas vezes nós temos uma visão muito elevada sobre nós e achamos que de fato não podemos e não admitimos passar por determinadas situações. Não queremos sofrer, enquanto muitos servos do passado sofreram. Eu estava uma vez ouvindo, aconselhando uma pessoa, e a pessoa contou toda a história da sua vida, e de fato era uma história triste. E ela me perguntou no final: o senhor acha que é justo isso, pastor? O senhor acha que é justo eu passar por isso tudo? O senhor acha que é justo eu cuidar tão bem da minha família e não receber amor em troca? E eu não respondi de imediato, eu fiz outra pergunta. E a pergunta foi: você acha que é justo Deus criar o mundo inteiro perfeito para que o homem habitasse nesse mundo, fizesse uma aliança com esse homem, e esse homem virasse as costas para ele? Você acha justo que um Deus que se encarnou para pagar a dívida que o homem pecador não poderia pagar, recebesse das suas criaturas afronta? Você acha que isso é justo? Jesus sofreu tanto, e Pedro diz que ele sofreu para nos deixar exemplo. E Pedro diz que nós vamos sofrer muitas vezes também por ele. Mas nós não queremos sofrer, queremos uma vida muito melhor do que a que teve o nosso Senhor, o nosso Redentor. E o problema se dá, irmãos, é que quando nós criamos essa expectativa de vida cristã, sem problemas, e começamos a enfrentar os problemas, nós vamos nos frustrar com Deus, vamos desanimar a fé, vamos nos prostrar diante das situações. Elias é um homem de Deus que está prostrado diante dos problemas, porque ele nesse momento tem uma visão equivocada das circunstâncias. Vamos voltar para o texto. O que levou Elias a fugir para o deserto e depois para a caverna? A primeira coisa que faz com que Elias fuja é o seu temor dos homens. O texto é muito claro. No verso 1 do capítulo 19, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então ela manda avisar Elias que ia tirar também a sua vida. E nesse instante, Elias começa a enxergar Jezabel como sendo muito maior do que o Deus que o havia comissionado. Elias está com muito mais medo de Jezabel do que de Deus. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver algo muito parecido com isso. No capítulo 10, ali do Evangelho de Mateus, nós temos Jesus comissionando os seus discípulos, dizendo que esses discípulos deveriam pregar o Evangelho, essa era a ordem. E ele começa dizendo: eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Vão tirar a vida de vocês, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser levados a tribunais, mas não tenham medo, continuem pregando o Evangelho. Quando perseguirem vocês numa cidade, vocês vão fugir para outra, mas continuem pregando o Evangelho. Não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Tenham medo daquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. E a lógica do texto ali é justamente a seguinte: se os discípulos, com medo de morrer, deixassem de cumprir a ordem de Jesus, que era proclamar o Evangelho, eles estariam se expondo a um risco muito maior, ao risco de serem julgados pelo próprio Deus. Os discípulos, então, não deveriam olhar as circunstâncias como sendo maiores do que Deus, e nem os homens como sendo maiores do que Deus. Porque o Deus que os havia chamado para proclamar o Evangelho é o Deus que estava dizendo ali: o fio de cabelo da cabeça de vocês está contado. Do mesmo jeito que não cai um pardal por terra sem o consentimento de Deus, vocês também não vão morrer antes da hora. Por isso, qualquer um que se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar diante do meu Pai.
O que Jesus está demonstrando aos discípulos é que a tarefa deles envolveria riscos muito grandes, mas eles não deveriam ter medo disso. Não é assim com o profeta Elias? A sua tarefa e o seu ministério como profeta fez com que Jezabel ficasse tão irada a ponto de dizer que iria matá-lo. O que Elias deveria fazer é continuar confiando no Deus que o sustentou quando ele enfrentou os 450 profetas. Mas ele começa a ficar com medo. Então, Jezabel começa a ganhar uma proporção muito grande na vida de Elias. Ela, nesse instante, é vista aqui por ele como maior do que Deus. E isso mostra que nesse instante, pelo menos nesse instante da sua vida, Elias não estava confiando em Deus. Mesmo tendo sido usado por Deus, mesmo realizando milagres como sendo instrumento de Deus, mesmo sendo usado Deus para ressuscitar um osso, o que demonstrava que Deus é que ele tem um total controle sobre a vida do homem, Elias nesse momento não confia que Deus irá sustentá-lo diante de Jezabel. Ele não leva em conta aquilo que Deus já tinha feito, e ao invés de estar firme diante do Senhor, ele acaba fugindo. Irmãos, Elias estava vendo os homens e as circunstâncias como sendo maiores do que Deus. E é assim que nós agimos muitas vezes, não são poucas. Vocês se lembram de Números capítulo 13? Em Números capítulo 13, nós vemos uma história bastante interessante. Abra lá comigo a sua Bíblia. Em Números capítulo 13, 12 homens são comissionados para espiar a terra de Canaã. Não é isso? A terra que Deus já havia prometido para o povo. Deus já havia garantido que ia dar aquela terra para o povo. Então agora, esses homens são destacados para espiar a terra. E aí, quando eles voltam da terra, eles vão dar um relatório. Veja em verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto dela. Eles estavam maravilhados com a terra. Olha o fruto da terra. É verdade. Deus havia dito que a terra era boa e ela é boa. Nós trouxemos o fruto. Aqui está. O texto continua. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles estão vendo as evidências de que Deus estava falando a verdade para eles. Mas agora eles começam a falar: vai ser muito difícil. O povo ali é um povo muito poderoso. Entra Caleb então na história. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb estava no meio daqueles homens. Ele viu a terra, ele viu as dificuldades, mas ele não está olhando para as dificuldades, ele está olhando para Deus e para a sua promessa. Deus falou que vai dar a terra. Não importa se os homens que estão lá são poderosos. O que importa é que Deus falou que vai nos dar. Então vamos, certamente nós vamos prevalecer. Olha o que os homens começam a dizer agora. Verso de número 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós.
e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Os mesmos que vieram com um fruto dizendo: é boa a terra, olha aqui o fruto da terra. Depois que Caleb diz: então vamos que nós vamos prevalecer esse comércio. Não, a terra não é tão boa assim não vale tanto a pena. Os homens que estão lá são grandes, a terra vai tragar todo mundo. Por que esses homens fazem isso? Porque eles não estão confiando em Deus. Caleb não. Caleb confia. Caleb tem plena convicção de que Deus vai cumprir a sua palavra. Elias deveria ter plena convicção de que quem estava sustentando o seu ministério era o próprio Senhor. Os discípulos deveriam ter plena convicção de que eles estavam bem seguros nas mãos do Senhor. Mas nós lembrarmos muito bem, o primeiro a duvidar da palavra de Jesus é o próprio Pedro, que depois que Jesus é preso, está ali perto daquela fogueira, e de repente alguém diz que ele estava com Jesus. E Pedro começa a dizer: ele estava com ele, de jeito nenhum. Ele estava com Jesus, ele fala como eles. E ele começa então a praguejar e dizer: eu não conheço esse homem. Por que Pedro toma essa atitude? É o mesmo Pedro que ali atrás tinha dito assim: Senhor, ainda que todos os discípulos se afastem, eu não vou negar o Senhor. Mas no meio das circunstâncias, o coração de Pedro também é revelado. O que eu acho interessante, irmãos, é que em toda a nossa vida, como eu disse pela manhã, Deus vai usar as circunstâncias para revelar o nosso coração e tratar aquilo que está errado. Tem crente que não quer passar por tribulação e não quer passar por problemas. E se Deus permitisse que de fato não tivéssemos nenhum problema mais depois da conversão, nós íamos ter simplesmente uma hipótese de que Jesus mudou a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Pense que eu sou uma pessoa pavio curto, sempre fui muito grosso, estourado, e agora eu conheço a Jesus. E eu convivo com Jesus. E o fruto do Espírito é domínio próprio. E agora eu digo: agora eu tenho domínio próprio. Mas como que eu vou saber se eu tenho de fato domínio próprio? Se eu não passar por nenhuma situação que exige de mim domínio próprio. Eu vou falar de forma hipotética: eu tenho. Mas eu não sei se de fato eu tenho. Eu só vou saber que eu mudei de fato, passando por uma situação complicada. Eu fiquei muito feliz. Esse negócio de Facebook e internet faz algumas coisas interessantes. Eu tive contato por meio do Facebook com um amigo de escola, ele tem uns 20 anos que eu não via. E eu comecei a ver algumas coisas que ele escrevia, e eu falei: esse rapaz está indo da igreja. Ele converteu. E depois eu confirmei isso com ele, de fato começou a ir numa igreja batista lá em Guarapari. Mas o que me levou a pensar isso foi o seguinte: ele colocou lá um post que dizia o seguinte: de manhã eu estava saindo de moto, de repente parou um carro do meu lado, e na hora de sair, quando o sinal abriu, o carro me deu uma fechada. E eu fui perguntar para o motorista por que ele tinha feito aquilo. E ele falou que é porque eu passei na frente dele. E ele escreveu o seguinte: agora eu sei que Jesus mudou meu coração, eu não reagi. Se fosse outra época, é isso que ele queria dizer, ele teria reagido na hora. Mas agora, porque ele é crente, porque Jesus mudou o seu coração, ele teve uma atitude totalmente diferente. Mas eu gostei da percepção dele: agora eu tenho certeza que Jesus mudou meu coração. Porque ele foi exposto a uma circunstância que, se fosse em outra ocasião, ele ia estourar, e ele não fez. É por isso que eu estou enfatizando nesses dias que Deus usa as circunstâncias para de fato revelar o que ainda precisa ser mudado na nossa vida.
E é isso que ele está fazendo aqui com Elias. Elias era um homem de Deus, mas que ainda não tinha chegado na estatura de Cristo Jesus, como nós não chegamos. E enquanto o Senhor não terminar a sua obra em nós, Ele vai continuar nos lapidando dia após dia para a sua própria glória. O problema é que muitas vezes nós fazemos como Elias, fugimos dos problemas e não queremos ser tratados por Deus. Mas veja como que Deus tratou o profeta. Como vimos aqui no texto, depois de fugir, Elias, depois de tentar fugir da realidade do mundo, Elias foge lá para a caverna. Dá para perceber no texto aqui que Elias não está muito disposto a fazer nada mais. Ele dorme, o anjo vai lá, acorda ele, se alimente aqui, o caminho vai ser longo. E por que o anjo está dizendo isso? Porque Deus já sabia onde que Elias queria parar. Mas Deus não havia mandado Elias para lá. A evidência disso é que Deus deixa Elias ir até a caverna, ele anda um bocado. E quando Elias chega lá, Deus olha para ele e diz assim: o que você está fazendo aqui? Eu ouvi uma pessoa dizendo uma vez que Deus estava dando oportunidade a Elias para desabafar. Mas não é isso que parece que o texto está dizendo, não. Deus está, de fato, repreendendo Elias, dizendo: Elias, o seu lugar não é aqui. O seu lugar é cumprindo o seu ofício. O seu lugar é cumprindo o seu papel de profeta. O que você está fazendo aqui? E Elias então começa a ladainha dele: Senhor, eu tenho sido zeloso. O povo todo se abandonou, eu fiquei só. E veja, estão procurando tirar minha vida agora. E aí olha que beleza que o texto nos mostra. Volta lá no capítulo 19. Verso 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se a entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, de novo: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu já vi um monte de explicação para esse monte de eventos que acontece aqui, mas eu procuro ir pela mais simples. Para mim, Deus faz vir terremoto, depois fogo, depois vendaval, para demonstrar a Elias o seguinte: Elias, eu governo as circunstâncias. Veja se não é isso que o texto dá a entender. Deus pergunta a Elias: o que você está fazendo aqui que não está lá cumprindo o seu ofício? E Elias diz: Senhor, eu sou fiel, todo mundo largou o Senhor e agora estou procurando tirar a minha vida. O Senhor queria que eu estivesse aonde? Eu fugi mesmo. Então Deus mostra o seu poder sobre as circunstâncias e pergunta de novo: entendeu quem eu sou? Entendeu que eu tenho poder sobre tudo? O que você está fazendo aqui, Elias? Deus está repreendendo o temor de Elias das circunstâncias e dizendo: você não precisa temer as circunstâncias, eu governo sobre as circunstâncias. E depois Deus vai dar um golpe ainda muito mais duro em Elias, repreendendo a sua soberba. Deus diz aí no verso de número 15, depois que Elias dá a segunda desculpa: disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Deus está dizendo: Elias, seu lugar não é aqui.
Eu já te mostrei que eu sou poderoso para governar sobre as circunstâncias. Volte e continue o seu trabalho de profeta. E agora Deus dá um golpe duro, dizendo: também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Deus agora está dizendo: não pense que você é o único fiel, Elias. Eu conservei 7.000. Se você está aqui é porque eu te conservei também. E agora Deus está amassando mesmo Elias. Toda a sua soberba que dizia: eu sou o único que ficou fiel. Deus fala: para com isso. Eu reservei 7.000. Sou eu que reservo. Sou eu que mantenho os meus fiéis. Sou eu que estou te fazendo perseverar. Para de ficar murmurando. Volta para o seu trabalho. Confie em mim. Confie no meu governo. A semelhança do que fez alimentando o profeta, irmãos, repreendendo o profeta. Muitos de nós precisamos ouvir do Senhor essas palavras. Creia que eu estou no governo da sua vida. Não deixe de fazer aquilo que eu te ordeno. Não se renda às circunstâncias achando que elas são maiores do que você ou do que eu. Confie em mim. Se nós não entendermos, irmãos, que Deus é muito maior do que os problemas que nos afligem, nós vamos viver prostrados e desanimados, rendidos aos problemas. Nós não podemos fugir das tribulações. O que nós temos que fazer é dar graças a Deus até pelas tribulações. Cantando isso fica muito bonito, não fica? Nós cantamos isso. Quando a gente canta aquele hino que dá graças, mil graças, eu agradeço ao Pai, os meus amigos, os inimigos também eu te agradeço. E cantando isso é uma beleza. Na vida diária, isso é muito difícil. E eu fico pensando que muitas vezes nós cantamos tantas coisas que nós não queremos viver. Eu citei pela manhã um hino que a gente canta também, que as tuas mãos dirigem o meu destino. O Deus de amor dirige meu caminho e sem motivo não me afligirá, mas quando eu sou afligido, eu nem lembro que existe esse Deus. Eu quero mesmo é reclamar, eu quero mesmo é murmurar. Deus trata Elias por meio da sua palavra, confrontando o pecado do profeta e fazendo com que o profeta volte ao seu trabalho. Devemos crer, irmãos, que Deus nos sustenta, a fim de não ficarmos prostrados diante das situações. Alguns se rendem tanto diante dos problemas que não querem fazer mais nada, não querem ir para o trabalho. Chega no final de semana, sexta-feira é uma beleza, sábado é uma coisa fantástica, domingo que seria um bom dia, o dia de louvar o Senhor, vem para a igreja triste porque sabe que amanhã vai voltar para o trabalho, vai enfrentar um chefe muito chato, muito enjoado. E aí começa muitas vezes a tentar fugir desses problemas. E nós criamos tantos mecanismos para fugir daquilo que nós achamos ruim. Nós nos enganamos muitas vezes. Inventamos problemas para não fazer o que devemos fazer. Pessoas que se rendem aos problemas e que não cuidam do cônjuge, não cumprem com as suas obrigações no lar, porque as coisas estão muito difíceis, eles desanimam, não cuidam dos filhos, não têm ânimo para nada, simplesmente porque acham que está muito difícil. Eu não suporto essa situação, esses problemas são grandes demais para mim, e a verdade é que eles são mesmo, mas não são maiores do que o Deus que sustentou Elias e que sustenta cada um de nós. Olhando para a história de Elias, irmãos, devemos reconhecer que muitas vezes somos incrédulos.
que muitas vezes desconfiamos do cuidado de Deus e devemos rogar ao Senhor que nos sustente em cada momento. A história de Elias nos ensina muitas coisas. Como eu já disse aqui, Tiago afirma que ele foi um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas a despeito de tudo isso, quando ele é confrontado com a palavra e dá ouvidos à voz de Deus, ele volta a fazer o que Deus requer dele. É por isso que no capítulo 21 nós já vemos outro Elias, diferente desse do capítulo 19. No capítulo 21, verso 17, nós vemos assim: Então veio a palavra do Senhor a Elias o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-me-ás dizendo: Assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão teu sangue, o teu mesmo. Deus agora diz: vai lá diante de Acabe e profetiza contra ele. E mais, profetiza também contra Jezabel, verso 23. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dela. Quem morrer de Acabe nessa cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quem houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, seguindo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. E o que Elias faz? Vai lá e fala tudo que Deus mandou. É a mesma Jezabel. Jezabel não mudou. O que mudou foi a percepção de Elias. Agora ele não vê que Jezabel é maior do que Deus. Agora ele tem plena convicção que Deus o sustenta. E se Deus o estava mandando ir até Jezabel e apontar o seu pecado, ele iria fazer, confiado em Deus. Quando Deus nos confronta com a sua palavra, irmãos, nós devemos mudar. Devemos confiar nele. Como é diferente o Elias do capítulo 21 para o Elias da caverna. Mas para que isso acontecesse, Deus teve que primeiro expor o coração do profeta e tratar o pecado do profeta. Não fique angustiado e amargurado diante das situações, diante das circunstâncias. Procure entender o que Deus está tentando revelar no seu coração. Porque aquilo que for revelado no seu coração é o que Deus quer tratar na sua vida. Aproveite as oportunidades que o Senhor te concede para que você se pareça mais com o Redentor, com o Salvador, com aquele que deu a vida por nós, a fim de nos conduzir para Ele, para que cheguemos naquele dia como igreja gloriosa e sem mácula, para a glória e para o louvor dele. Que Ele nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus, louvamos o teu nome. A tua palavra, Deus, nos faz corar de vergonha, porque ao olhar o pecado dos nossos irmãos do passado, irmãos nossos que foram grandemente usados pelo Senhor, podemos perceber quanto os imitamos naquilo que não deveríamos. Ó Deus, a semelhança do que o Senhor fez com Elias, tratando, confrontando com a tua palavra, confronta a nossa vida, Pai. Ensina-nos dia a dia a amar o Senhor, a confiar na tua providência, a confiar no teu governo, a entender que o Senhor governa cada instante da nossa vida.
em cada circunstância da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a dia honrar o Senhor, tendo reações piedosas e corretas diante de situações adversas. Que o Senhor seja glorificado em nós. Que todas as vezes, ó Deus, precisarmos ser corrigidos, que o Senhor se compadeça de nós e nos faça voltar aos termos da tua aliança. Percebemos, ó Deus, que como filhos que somos do Senhor, sempre seremos corrigidos, porque cremos que o Senhor nos ama. E como um pai que corrige os seus filhos, ó Deus, o Senhor tem feito isso conosco constantemente. Nós queremos te bendizer, te louvar e rogar que o Senhor guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, para a glória e para o louvor do teu nome. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.